Estou falando aqui com a Marilda de Souza Francisco, que é a coordenadora de educação da Associação Remanescente Quilombola de Santa Rita de Bracuí, que é o lugar onde a gente está. Angra dos Reis. O quê? Angra dos Reis. Angra dos Reis, Brasil. É. Então, para começar, eu queria perguntar a você, ou pedir para você explicar um pouco de que se trata esse movimento e há quanto tempo você está trabalhando nesse movimento. Então, apesar de nós sermos descendentes dos negros escravizados, né? Antes a gente só se considerava assim uma comunidade rural negra. Tá? Aí depois de 1999, por aí assim, essas comunidades passou a ser vista como comunidade quilombola, de quilombo. Uhum. Todas as comunidades que foi deixada por aqueles senhores de escravos, e se ainda tinha pessoa morando no lugar e tinha resquício de reminiscência, que quer dizer aquelas construções antigas, então ali também, essas comunidades também ia passar a ser chamada de quilombo. Uhum. Então, aí nós fomos procurados, né, pelas pessoas lá do Rio, do governo federal, e se a gente queria formar aqui uma comunidade quilombo. Aí a primeira vez que foi umas pessoas representando lá para o Rio, e depois parou um tempo, aí nós formamos a associação, né? Então eu estou desde do começo da associação, que eu não me lembro assim muito bem a data não, mas o ano, mas desde que é de 2000, por aí assim. Aí, e eu sempre, como eu gosto muito da educação, eu sempre estive na pasta da educação, né? Uhum. Aí, para mim, educação é tudo, né? Tendo educação, Então, eu sempre atuei aí na parte de educação, que faço essa ponte, as escolas que vêm, as faculdades e tudo isso assim, geralmente me procura para estar passando esses conhecimentos. E eu sempre tive uma facilidade de falar, né? Contar história, essas coisas assim. Então eu sou muito procurado para estar passando essas histórias que aconteceram aqui, que através do meu pai, né? Que ele contava, né? História oral, essas coisas assim. Uhum. Então como eu dizia, você tem uma memória de elefante, né? Lembra das coisas. Então eu passei a contar essas histórias e o povo gosta de ouvir, né? Eu falo assim, a história é assim, tem que haver o que gosta de contar e o que gosta de ouvir, né? Uhum. Não tendo os dois não funciona. Então por isso. Porque você disse que você começou a trabalhar com o movimento quilombola desde 2003, você falou? Por aí. 2003? 2003, então, por aí. Então você disse que tem que combinar quem quer contar a história com a história que a pessoa quer ouvir. Então essas histórias da comunidade que você sabe por parte do seu pai, porque você tem esse dom, se começa a ser valorizado a partir da criação desse movimento, ou você já gostava, já contava histórias, já as pessoas sabiam? Na verdade, eu comecei a descobrir assim que essas histórias tinham assim um valor para a educação, porque eu trabalho na escola, sou zeladora na escola, ali embaixo, na Áurea Pires da Gama, desde 92. Então, teve um projeto da escola que era descobrindo as histórias locais, né? Então a diretora chegou para mim e falou, a diretora Elisa, não tem problema falar o nome dela, ela perguntou se eu conhecia alguém que conhecia a história do local, se gostava de contar,
Porque às vezes as pessoas conhecem, mas não gostam de passar, né? Aí eu falei, conheço. Aí nós saímos para as casas aí das pessoas mais velhas, que a gente aqui chama de griot, para ouvir essas histórias, para passar para as crianças, né? Para as crianças ouvir. E essa história ia ser transformada num livro. Aí, Quando foi publicado? não sei se foi 96, 97, por aí assim. Você tem o livro? Tá emprestado. Ah. Tá emprestado meu livro, o professor ainda não me devolveu. Aí ela pegou e a gente saiu assim, né? Porque eu moro aqui, então saímos a procurar as pessoas para contar a história. Aí fomos no seu Adriano, no seu Manuel Moraes, as pessoas mais velhas, do Joana, que já faleceu. E aí eu falei assim, mas eu também sei essas histórias, né? Meu pai, apesar do meu pai já ter falecido, eu falei assim, mas meu pai contava muito essas histórias também. E eu sempre gostei de ouvir, né? Ali sentado lá na beira do fogão à noite, aqui não tinha luz, aqui não tinha televisão, não tinha nada, e meu pai gostava de contar essas histórias. Então, aí eu passei a contar também, lá na escola. E então foi aonde eu descobri que eu lembrava também de várias coisas, de várias histórias que meu pai contava, a minha irmã mais velha, até minha mãe, mas minha mãe não era muito não, mas ela contava também. E aí a gente foi fazendo uma apanhada de tudo isso e aí transformou no livro que tinha Bracuí, sua luta e sua história, né? Primeiro título do livro. Depois veio o segundo livro, Conhecer para Amar, Bracuí, Conhecer para Amar. E aí Foi onde eu que continuei. data saíram os livros? Né? Quais eram as datas? Que ano Aí saiu? Foi eu sou no final dos 90? 97, 90. Foi por aí, de 96 a 97, 98, por aí. Então, aí depois é que veio a associação. Então Depois- você já tinha. E você É. continuava trabalhando como Não. zeladora na escola? Ainda continuo lá. Uhum. Então eu descobri muitas histórias que o meu pai contava, eu achava que o meu pai era muito. Hoje eu digo que meu pai era, se ele fosse trabalhar em teatro ou novela, ele ia sair muito bem, porque meu pai era um teatral danado. Aí eu achava que era da cabeça dele, sabe? Eu achava que era ele que tinha inventado. Mas não era não, era história mesmo que aconteceu no local, porque várias pessoas contavam, né, a mesma história, com outras palavras ou com outro jeito, mas era a mesma pessoa, era a mesma história. Mas voltando. Então você já. Então, o povo aqui estava começando a se organizar e o Estado, funcionários do Estado vieram aqui conversar com os moradores e aí decidiram fazer essa associação no início de 2000. Aí chamaram você para. No começo não foi eu, foi o João, o Leandro, meu sobrinho, que era novinho. Foram só umas pessoas para representar, foram lá pro Rio e tudo, só, mas não era uma associação, né? Eram homens assim, uma mais pessoa, velhos. para ir lá apresentando a comunidade aqui. Aí depois nós achamos, teve que, vamos fundar mesmo uma associação, né? Para ficar mais forte, né? Aí veio o pessoal aí esqueci o nome do coisa, que vieram, resgatou isso tudo, aí fizemos um grande encontro, que é onde foi lançado, né? Que vieram o quê? Funcionários do Estado? Não, Antropólogos? era da Bacia da Ilha Grande, Fórum da Bacia da Ilha Grande. Então eles tinham pelos projetos o projeto dele era o quê? Assim, levantar associações que estava acabada, grupo de mulheres, que às vezes tinha um grupo de mulheres e por alguma coisa acabou, né? Porque tinha muitos lugares aqui que tinha grupo de mães, né? E às vezes da igreja, às vezes não. Então
Então, esses grupos às vezes acabavam. Então, esse fórum da Bacia da Ilha Grande, eles fizeram um apanhado disso, e nisso eles descobriram que aqui tinha assim começado uma coisa de uma associação ou de pessoas que queriam fazer uma associação, mas acabou, né? Não foi para frente, associação de quilombo. Aí eles vieram, né? Conversaram com a gente, aí chamaram algumas pessoas. Aí na época eu, João, Valmir e mais algumas outras pessoas, acho que a Rita, são de gente aí, e eles conversaram com a gente. Aí, não, vamos então fazer uma associação de quilombo. Aí fizemos um encontro grande lá na igreja, aí veio bastante gente, aí eles explicaram, né, como é que seria. Aí as pessoas deram nome para entrar na associação, outros assinaram o livro, sabendo, confirmando que ali estava nascendo uma associação. E depois foi desenrolando, né? Uhum. Aí tivemos que aprender como funciona uma associação, fazer o diagnóstico, tudo isso, né? Uhum. Que a gente tivemos muitas reuniões mesmo, né? Para poder, e aí cadastrar a associação, fazer CNPJ, essas coisas assim. Sim. Tudo na lei aí, toda essa coisa aí. Então o objetivo principal é qual da associação? Pegar o título da terra. Uhum. Título coletiva É. da comunidade toda, dessa terra toda. Uhum. Quilombola. Sim, que foi deixado no testamento do século XIX. Que foi então deixado, tentar conseguir resgatar toda essa área. Toda essa área. Então o foco mesmo é conseguir a titularização. Nós somos só certificados, né? Tem uma certidão de que realmente essas terras o dono deixou para os negros que já não estavam mais escravizados, era livre, mas e para os seus descendentes. Mas com a especulação imobiliária vem abafando tudo, né? Uhum. E então a nossa luta continua sendo a luta pelo a conquista da terra, ainda, né? E o fortalecimento das comunidades, das pessoas, né? Tipo educação mesmo, né? Autoestima, porque nós negros temos muito baixa estima, assim, pela aconteceu, né, nos tempos passados. Então a baixa estima, então aí veio faculdade, o negro pode se formar, e tudo isso, né? Então levantar mesmo essa autoestima e a titularização. Uhum. E enquanto a autoestima, isso vem ao outro tema de você enquanto mulher dentro da comunidade, você chegou a ter essa posição de reconhecimento pela sua sabedoria, o que você sabe sobre a história da comunidade e a sua atuação dentro da associação. Você diria que você sente uma diferenciação entre você enquanto mulher, as outras mulheres e os homens na associação? Tem alguma diferença ao longo do tempo enquanto a participação de mulher e liderança mesmo da mulher e liderança dos homens? Tem, né? Porque aqui a gente era considerada assim, mulher tem que só saber lavar, passar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, e não precisava mais, né? Não precisava mais, bastava isso para a mulher, né? Ou então ser doméstica e trabalhar na casa das pessoas que têm mais dinheiro e pronto. Para que estudar? Né? O pessoal, eu vi quando eu crescia, eu via muito pessoal falar isso. Para que estudar? Se você vai trabalhar mesmo de doméstica ou vai casar,
ter filho, ficar em casa só fazendo as coisas. Não precisa estudar, né? E então, geralmente, as famílias botavam eram os filhos homens na escola, né? As mulheres não botavam, né? Isso aconteceu com a minha mãe, né? A minha mãe não era casada, mas ela dizia que eu tinha que estudar, que era para escrever cartas para para a filha dela que morava no Rio. Então eu tinha que aprender a ler e escrever, para que ela tinha que mandar escrever cartas, porque a minha mãe era analfabeta. O pai dela não deixou ela, não botou ela na escola. E aqui não tinha escola também, era muito difícil, né? Mas a escola que tinha só ia os meninos, né? As famílias. Então Isso eu fui. foi que época da sua infância? Foram os anos 70, 80? 60, eu sou de 62, né? Uhum. Então, da minha mãe já foi mais pra lá, né? Mas em 62, 65, 70, quase 70, né? Eu devia estar com uns 8 anos, por aí assim, ou 12. Era isso que a gente ouvia, né? As mulheres era só para trabalhar, ou casar, ter filho e aprender a fazer as coisas em casa, que era para o marido não bater na cara, né? De chamar de porca, de não saber fazer, cozinhar, não saber. Hoje eu até acho graça isso. Então, eles eram muito assim, né? Achavam que mulher só para isso estava bom. Então, e muitas mulheres aceitavam, né? Era assim que estava assim que Continuava. que ficava, continuava, né? Você, depois de se alfabetizar para escrever as cartas para sua mãe, você continuou estudando? Aí eu parei, né? Eu fiz até a metade do ensino médio, mas não foi porque minha mãe falou que era para parar ou alguma coisa, não. Era porque, por necessidade mesmo, a gente ou estudava ou trabalhava, né? Porque aqui era muito difícil de ir para a escola. Hoje tem ônibus, criança vai de ônibus. Mas antes não tinha, não. A escola era só lá no centro da cidade. Principalmente o ensino médio, né? Que não era ensino médio, era segundo grau na época. Então o segundo grau era lá no centro da cidade. Então não dá para você trabalhar de dia e estudar à noite. Ou ficar, se fizesse isso, tinha que ficar lá no centro da cidade, porque depois de subir isso aqui tudinho sozinha não dava certo, porque a maioria das pessoas não estudavam mais. E também condução mesmo. Naquela época não tinha abundância de ônibus para lá e para cá, era muito pouco. Então você escolhia, ou você continuava estudando e tinha que ficar lá no centro da cidade, na casa de alguém, de algum conhecido, alguma coisa, ou parava e ia só trabalhar mesmo, né? Foi o meu caso, eu ainda fiz até o ensino médio, a metade. Então você tinha uns 15, 16 anos? Não, eu já tinha 18. 18? Já tinha 18 anos já. Então, eu fui alfabetizada com 10 anos. Eu fui alfabetizada com 10 anos. E daí eu não parei mais, nem repeti série. Fui ser alfabetizada e fui direto, até parar. Eu não fui aquela pessoa de repetir série assim, né? Você foi trabalhar de quê então quando saiu? Doméstica. Aonde? Em Angra? Em Angra, é. Só que chegou lá, eu não tinha tempo, né, de parar para estudar, porque eu além de trabalhar de ser doméstica, trabalhar na cozinha, na casa, ainda tomava conta das crianças da moça ainda. Então não dava tempo de estudar, não. Mas eu sempre fui uma pessoa assim, voltada para as coisas ao meu redor. Eu sempre gostei de estar nas reuniões de associação de moradores. Eu tinha aqui, Associação de Moradores, tinha, isso antes tinha, de moradores, não era quilombo, não. Então eu sempre gostava de estar na associação, ouvindo. Eu também era da igreja católica, então eu participava de reunião de grupo jovem.
eu ia para outro estado, assim, não estado não, eu sempre no estado do Rio, mas para outra cidade, né, como Representante. representando o jovem aqui, aí depois, às vezes em algum lugar representando a própria igreja, e fui liderança de algumas vezes na igreja de alguma coisa, né, então como eu digo, às vezes eu fico pensando, tem pessoas aí que ficam tão só olhando para o próprio umbigo. Eu não, às vezes eu vou te falar uma coisa, não é me gabando não, gabando quer dizer levando, mas eu fico chateada quando eu vou falar um assunto que está acontecendo mundialmente ou só aqui na região, que eu vou falar com a pessoa, você viu? O quê? Mas você não sabe disso que está acontecendo assim, com fulano de tal, ou no mundo, ou no estado do Rio, ou no Angra dos Reis? Ah, tá! Aí eu fico assim, ué, tá onde? Você, que planeta que você tá? Não sabia não. Aí você vai falar da roupa? Ah, porque eu comprei uma calça que agora, já viu aquela moda ser assim? Já viu aquele não sei o que é ser assim? Olha, fulano comprou tal coisa. Aí é eu que fico, comprou? Então, é isso que eu... Ai, gente, eu fico assim, eu comprou? Você viu? Fulano comprou uma moto, ou fulano comprou um carro. Viu a geladeira que fulano comprou? De última geração, minha filha. Eu não vi não, né? Porque eu acho assim, as pessoas, nem todo mundo, mas tem gente que fica só, né? Aí eu falo assim, você viu que na escola chegou um professor, tal assim, seu filho? Ah, tá, teve. Você viu se teve uma reunião para arrumar o posto de saúde? Teve, sai daí, tá precisando arrumar mesmo. Você foi na... Então, a gente só rindo mesmo, né? Porque não estão interessados assim. Aí, fulano não faz nada, o prefeito não faz nada, o vereador não faz nada. Ó, vai ter uma reunião no CEA para estar discutindo isso. Você vai? Não gosto de reunião. Eu ir para lá para ver aquele montão de gente falando, bobeira. Não gosto. Aí eu falo assim, gente, a gente tem que participar. A gente tem que estar junto, né? A gente tem que ir lá e buscar o que a gente quer, né? Os governantes, ou sei lá quem é, não vai trazer aqui se a gente não se organizar e ir lá, né? E então, essa a grande distância, assim, de, sei lá, de uns que pensam, sei lá, tem hora que eu falo assim, acho que a minha cabeça fica voando muito. Porque mas é isso mesmo. Se eu quero, eu vou dizer para você, assim, eu quero a melhoria. Eu não quero a melhoria só para mim, eu quero a melhoria para todos. Ao meu redor. Mas então, você começou dizendo que eu perguntei se você acha que mudou a situação, a condição da mulher enquanto liderança no movimento. Você falou que você acha que sim, porque antes todo mundo achava que a mulher só servia para ficar dentro de casa, né, cozinhar, etc. Mas agora mudou. Por que você acha que mudou e como que mudou? Mudou porque muitas mulheres não ficaram mais de braço cruzado, né? Só pensando que o pai, o marido que mandava, né? Que manda, ou que exige, né? Ou esperando eles trazerem, né? As mulheres vai buscar também, vai atrás. Custa mais para nós? Custa. Porque nós ficamos com tripla responsabilidade, né? Ficamos com a responsabilidade de estudar, de trabalhar, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar do marido, né? Tudo isso. Então, às vezes uma coisa fica pendendo, né? Fica meio que... fica meio... Mas, mesmo assim, não ficamos sentados, não ficamos esperando... E eu falo isso, né? A minha irmã, né? Minha irmã mais velha, a Celina,
nossa, ela é uma lutadora também, né? Ela quando viu a... Nas mesmas organizações que você é? A minha irmã ela era a capeloa aqui do lugar, né? Capeloa é aquela pessoa da igreja que reza, que Sei. faz as coisas assim. E ela é um berço de cultura também, né? Então ela dizia, gente, a gente não pode ficar sentado esperando as coisas cair do céu, não, né? A gente tem que ir à luta, a gente tem que buscar, tem que reivindicar. Então eu aprendi muito com ela, né? Com a minha mãe também, né? Minha mãe tinha nós, mas ela trabalhava na roça, ela trabalhava para um para outro, mas ela não era alfabetizada, mas ela trabalhava, ia buscar as coisas no mar para pegar, para dar para comer. E então ela dizia, ó, quem fica parado é pedra, né? A gente até a pedra quando a água vem tirar ela do lugar, então a gente não pode ficar parado não. E aí, por isso eu vejo, se você for olhar, você for pegar uma ata de associação, seja quilombo ou adiante, que é associação de bairro, você vai lá, tá lá presidente mulher, né? Desde que época? Aí, eu já estou falando assim, bem antes da associação, né? Aí tinha a Terezinha, tinha outra prima minha aqui embaixo também, que ela era da associação. Tinha várias mulheres que estavam já à frente de alguma coisa, né? Aqui no Bracuí, né? E então... E como você explica, Cid, que era muito prominente as mulheres nos movimentos? Como que eu explico? Por que que tem, por que que você acha que tinha tantas mulheres? Ah, os homens saíam para trabalhar, né? Ia para o serviço, né? Em Furna, Verome. Quem que ia resolver os problemas aqui dentro do bairro, né? As mulheres, né? As mulheres que tinham que ir na frente para estar resolvendo os problemas, né? No bairro. Agora eu vou te dizer, quando chega para ir para o meio político, aí não vai mulher não. Muito pouco. Mas quer dizer, isso é político. Trabalhar na associação, isso é política. Coisa do bairro. Mas quando chega, passa a ser político, para partidário é bem poucas as que vão. E é que são aceitas ainda, né? Porque eu vejo assim, muitas pessoas se candidatam a ser uma política e os pessoal falam assim, eu não vou votar em mulher. Então Dilma não teve muita votação por parte dos homens aqui? Mesmo assim, acho que não. Eu não vou, muita gente diz, eu não vou votar em mulher, né? Mulher não... Mesmo que gostassem do partido? O pessoal, eu via os homens dizer assim, pra que votar em mulher? Mulher vai gastar o dinheiro da prefeitura todinho com sapato, com roupa, com não sei o que. Aí eu falo, santa ignorância, meu Deus do céu. Então, mulher não sabe resolver nada, que não sei o quê, porque vira que mexe. Ou então, quando eles votam, a nossa prefeita, né, a nossa prefeita ela foi professora de português. Né? Muita gente, homens aqui, falava assim, eu vou votar nela porque tem o Leandro Silva como vice. Já focalizando isso. Quando você diz muita gente, muitos homens ou muitos homens e também mulheres pensam assim? Muitos homens e algumas mulheres também. O que eu falo assim, porque o que eu vejo? Eu aceito a força da mulher, eu sei que a mulher é forte, que a mulher vai para a luta, é até mais destemida do que o homem, né? Fala rodo mesmo, não fica com enrolação, se tiver que xingar, xinga, se tiver que falar. Mas na hora de que eles acham assim que para agir, aí eles acham que mulher não age, né? Que sei lá. Eu fico assim meio pensando nisso.
Tô falando Mas muito? você... Mas quando você falou que, quando eu perguntei por que as coisas mudaram, por que mulheres não estão saindo mais do lugar de submissiva, de ficar só em casa e tal, você falou que elas vão para a luta, vão liderar os movimentos do bairro, dessa associação que você está envolvida, também tem muitas outras mulheres, liderança, e que esse fato vai modificando a perspectiva que as pessoas têm sobre o papel de mulher. É isso que você... Então, você também acha que as mulheres que estão, você, por exemplo, e outras que estão na associação, quando estão tentando melhorar a autoestima, que você falou do negro e das pessoas da comunidade, isso inclui falar sobre o papel da mulher, assuntos que são relacionados especificamente às relações entre mulheres e homens, ou não? Ou seja, parte da luta tem a ver com opressão específica sobre mulher, ou é muito mais geral? Não, eu acho que não tem opressão, não. Eu acho que as mulheres... porque as mulheres também se lançam mais no estudo, né? As mulheres vai buscar mais estudar, né? Então, eu vou te dizer assim, os homens, aqui eu fico notando, os homens no quilombo, eles parecem que estacionários, assim, no objetivo de buscar estudo mesmo, mas assim, eles parecem que parece que deram uma estacionada, enquanto as mulheres estão subindo mais degraus assim em procurar estudar mais, né? Então, quando a mulher procura estudar mais, procura mais conhecimento, geralmente ela como eu falei, ela tem que se virar nos 30 para dar a cuidar da casa, ou essa parte fica um pouco abandonada e os homens não entendem isso, né? Por eles ter estacionado, parece, eles não entendem essa busca das mulheres, né? Eu não sei se eu estou te respondendo Está sim. Que você me perguntou direito, mas... então, às vezes os filhos sofrem, aí alguma coisa assim. Mas eu fico observando que é toda essa busca do se auto afirmar, né? A mulher saber aonde chegar, saber se impor, saber conversar, né? E os homens quase que ficaram mais ali no quebra-pedra mesmo. E você, como pessoa responsável pela educação e por formar novas lideranças, me imagino que é isso quando você diz que é coordenadora da educação na associação. Você fala sobre esse aspecto da autoestima, o aspecto de mulher ser respeitada e mulher poder se educar e subir. Essa é parte do trabalho? Essa parte do trabalho. Hoje eu vejo assim, olha, você falou de... se formou aqui na Foro Rural. 3 meninas e 1 menino, né? Foi a Angélica, a Fabiana e a Luciana para fazer faculdade. E só o meu filho de menino. É seu filho, não sabia que era seu filho. Só o meu filho de menino. Os outros meninos, a gente foi buscar, né, fazer pesquisa. Quem tinha terminado o ensino médio? A maioria dos meninos não terminaram. Muitas meninas não foram para a faculdade, não foram porque não quiseram, porque estavam trabalhando, ou não queria largar o serviço. Outras porque, até já formada, professoras, não tinha filhos, então na época não podia vir para casa, então não podia deixar os filhos. Mas a gente achou muito mais mulheres com ensino médio completo do que os meninos. Os meninos, aqueles meninos que a gente achava que tinha terminado o ensino médio, não tinha, trancou, ou parou igual no meu caso antes, né? Sim, Parou para trabalhar. Então,
Então não teve muito meninos para estar indo para a faculdade. Bem antes disso, nós tivemos um curso aqui, que até a Marta que também estava de cabeça, era um pré-vestibular para gente, né? Ela ia vir médico, professores, né? De todas as áreas para dar o pré-vestibular para os quilombolas. Tô eu de novo aí nessa história. Saio procurando pessoas para fazer o pré-vestibular. Teria que pelo menos ter terminado o fundamental, né? Ou ensino médio, ou estar cursando o ensino médio. Chamo muito poucas pessoas. Muito pouca pessoa. Então, essas pessoas, eu falei assim, Marta, já que eu quero estar no pré-vestibular e algumas pessoas também querem, a gente vai abrir para outras pessoas. Não vamos botar só para quilombola não, para todo mundo. Quem quiser fazer o ensino médio, o pré-vestibular. Aí a Marta concordou, nós abrimos para todas as pessoas virem fazer o pré-vestibular. Aí veio gente até lá da Mambucaba Histórica, o conhecido de Angra, para estar fazendo pré-vestibular. De graça, né? As pessoas aceitaram. Só que deu um problema aí, o pré-vestibular murchou, porque nessa época aí eu tive que sair da liderança, porque a minha filha ficou doente, aí botei outra pessoa, a pessoa Que pena. não tocou para frente. Que pena. E então, né, estamos aí fazendo isso. Outra coisa, a Brasil Foundation, em 2011, 2010, não, foi em 2012, mandou que a gente fizesse um levantamento de pessoas que ainda não tinham terminado o fundamental e pessoas que não terminou quer dizer, Ensino médio. ensino médio, e pessoas analfabetas ou que queria terminar o fundamental, essas coisas assim. Não, eu falei, não, analfabeto não deve ter mais aqui no Bracuí, não. Como? Tem escola ali, a escola ali tem aula dia e noite, tem EJA, tem... Aí saiu eu e a Sandra, que é a minha cunhada, que é professora, ela ia ser a professora dessas pessoas, do fundamental, procurar. Achamos muitos analfabetos, muita pessoa analfabeta. Como que você não sabe ler e escrever? Gente, hoje a aula está gratuita para todo mundo. Mas eu não vou para uma sala de aula, entrar lá no primeiro ano com essa minha idade, para eu dizer que eu não sei ler e escrever? Mas, gente, nós ficamos assim, Não, eu não vou. Aí, a pessoa que tinha só a terceira série, que hoje é segundo ano, né? Mas antes era a terceira série. A pessoa, vamos lá, para a terceira série, pessoa que só tinha a terceira série, você não quer terminar? Não, eu não vou terminar, porque eu não vou para uma sala de aula, chegar lá, tem gente que já está no quinto ano, e eu vou lá entrar na terceira série. Gente, aí tá. Aí era para formar uma turma aqui na igreja Santa Rita, de pessoas que só sabem escrever o nome. Ou pessoas que conhecem, só sabem escrever o nome, ou pessoas que são analfabetas de vez. Fomos. Aí, o pessoal não colocam tudo, dando os materiais, né? Não quiseram. Então, achavam muito difícil vir para a escola, né? Para estudar, essas coisas assim. E a outra turma era pessoas que já estava assim, que tinha a oitava série, o sexto ano, mas essa pessoa ia ter um curso ao sábado, né? Essas pessoas iam ter um curso ao sábado, ou de negócio de roça mesmo, de horta, ou
fazer artesanato, não é... Acho que esse é o nome. Trabalho técnico? É, alguma coisa assim. Uhum. Aí não quiseram. Isso aí já é por causa de serviço, porque não sei o que, porque tinha que trabalhar, que não sei o que lá. Sim. E não deu. Aí eu sei que a Sandra ficou 2 meses só dando aula. As pessoas foi saindo, tiveram que parar. Encontramos pessoas que sabem ler, que a gente dizia assim, deve ter 8ª série, 9º ano, ensino médio. Não, só tem o 1º ano. Uhum. Mas lê maravilhosamente bem. Tudo certo. Ah, porque eu pratico. Então, minha filha, que você não vai terminar? Eu não quero mais ir para a sala de aula, não. Sim. Mas pratica. Então, aprende a ler, continua, né? Então, você vê, a gente tá... E quem está na frente disso tudo, buscando isso tudo? Mulheres, Uhum. né? Somos nós, mulheres, né? Que vamos atrás, que vamos nas casas, que bate lá. Fulano, você quer estudar? Se quer, se não quer, né? Dessa campanha tinha até óculos de graça, né? A minha irmã fez, né? Minha irmã chegou, acho que ela só foi lá para ganhar o óculos e foi embora. Eu quis estudar, mas ganhei um óculos. Então, para as pessoas assim de idade que precisassem de óculos, né? Tinha o óculos de graça para levar ao oftalmo, foi levar no oftalmo, fez o óculos, essas coisas assim. Ou pessoas que já tinham óculos, fazer de novo, sei lá, uma coisa assim. Sim. E então, mas quem está à frente? São mulheres, né? Então, eu estou vendo que a gente precisa terminar, mas eu tinha então aquela última pergunta que eu falei. Se você é feminista e o que você entende como feminismo? Para nós, feminista, quando chegou aqui na nossa área, assim, nossa, era uma coisa muito horrível, né? Feminista era aquela mulher que não queria saber da casa, que só estava lá levantando bandeira e fora não sei quem, só queria estar em movimento e os homens até diziam, feminista, o bate em homem. Mulher feminista. Então assim, a gente via a coisa das mulheres fortonas, né? Que não gostava de homem. Então essa era a visão do feminismo no Brasil, né? No Brasil não sei no Brasil todo, mas aqui era que rasgava os sutiãs, jogava os sutiãs fora, não uso mais sutiã, sei lá o quê, que o sutiã é símbolo de mulher, então, né? Então essa era muito vista assim, né? O pessoal até falava mesmo, ei, se vocês continuarem assim, vai terminar com essas mulheres aí, é uma feminista, que sai, larga a casa, larga a família e vai para essas lutas e vai nas lutas aí da vida. Depois, a gente já engajada no movimento, né? Todos os movimentos a gente estava, fora prefeito, o Raul, o prefeito tem que se mandar. Isso foi quando? Eu participava muito disso quando jovem, né? Assim, então deve ter 80 e pouco, né? Uhum. A gente saía por aí. Coisa. Então eu vi que feminismo não é isso não. Eu falava assim, então eu sou feminista, porque eu luto pelo aquilo que eu quero, né? Eu vou buscar, então eu sou um feminismo diferente, então, porque na visão que me passaram das feministas, eu não era assim não, eu ia lá. Se era para estar numa reunião, né, que o prefeito não estava fazendo alguma coisa, eu estava lá. Se a gente queria, o prefeito tem que fazer isso, então eu vou. Quando veio a luz, a gente queria a luz, a gente foi lá brigar que queria a luz, né? Botou a luz. A gente já foi ao contrário, não quer o asfalto, então, mas eu não fui porque estava aqui em casa com outro problema, mas eu estava lá querendo também ir lá bater tambor lá para o asfalto não subir, isso já é diferente. Isso já é diferente, né? Então,
Se a palavra feminista para mim é isso, é de reivindicação, é de buscar o bem comum para todos, então eu sou uma feminista, porque o que eu quero para mim, eu quero para os outros, né? E como pra gente a gente só deseja coisa boa, então eu vou querer coisa boa para as pessoas também, né? Apesar que às vezes o jeito que eu vejo a coisa boa para mim, os outros não vê, né? Aham. Tem gente que diz que coisa boa é um lugar que você mora, tem a sua casa murada, o esgoto correndo na rua, mas a sua casa está murada, ladrilhada, todo isso que é bom, né? Eu não, já gosto assim mesmo. Não tem muro, todo mundo entra, passa, oi. Ô, seu danado, você me pegou meu cacau, mas não, isso não, que às vezes a gente fica aqui brigando com as crianças. Pegaram a minha laranja! Mas eu tô interagindo com as minhas coisas. Agora, a pessoa se esconder atrás de um muro, né? Faz um muro maior do que esse pé de abacate aí, né? E se acha bem, então aí a gente bate de frente, né? Eu gosto da minha casa sem muro, sem cerca. A gente bota a cerca do cavalo do povo, mas então esse é o meu jeito de ver. Gosto da natureza, mas também eu gosto de ir para a cidade, né? Então, desde que eu vou na cidade eu volto para cá, né? Mas Marilda, muitíssimo obrigada, adorei. Foi muito bom. não sei se eu respondi tudo que Respondeu, tava. respondeu, adorei. Muito obrigada.